Olá, gente, muito boa tarde. Agora oficialmente gravando. Esse é o nosso encontro, primeiro encontro do grupo da Praxis da Psicologia. Bom, minha intenção com esse encontro é que, de fato, a gente se conhecesse. Por quê? Porque eu vejo que a internet encurtou distâncias, obviamente, isso é muito positivo, mas que, às vezes, afastou também porque muitas vezes a gente procura uma resposta mais personalizada, que a gente procura alguém para tirar uma dúvida mais específica e muitas vezes não encontra. Eu sei exatamente o que que é isso, porque eu comecei a estudar para ser terapeuta em 2022 e muitas vezes eu não tive interlocutor, eu tive dúvidas, eu queria falar com alguém e eu não encontrava quem. Então, desde quando eu comecei no Instagram, em fevereiro vai fazer 3 anos, eu decidi que, enquanto eu estivesse aqui, as pessoas teriam com quem falar, tá? Então, quem é meu aluno que está aqui sabe que eu não estou contando conversa fiada. Eu estou sempre presente pessoalmente na vida de todos eles. E sempre quem precisa de mim, que manda mensagem, que pergunta, eu estou sempre pronta para responder. Então, a minha intenção é justamente essa, que se tem pessoas lá no grupo que precisam tirar uma dúvida, que querem um direcionamento, que querem saber alguma coisa, até para que a gente interaja entre a gente mesmo, em virtude dessa questão, né, do presencial, do online ter encurtado e, ao mesmo tempo, aumentado as distâncias, estamos aqui hoje para isso. Então, de novo, meu nome é Marina, tenho 33 anos, já fiz um monte de coisa nessa vida, sou católica, me converti há 4 anos, já sou advogada, sou formada em Direito desde 2015, tenho 2 pós-graduações. Oi, Ana, quanto tempo? Tenho 2 pós-graduações, já fiz faculdade de odonto, já fui administradora de empresa, já fui influência de maternidade, uma influência muito fajuta a propósito. Que mais que eu fiz, meu Deus? Eu tentei ser coprodutora, fiz um lançamento, talvez lá em 2020, por aí, um pouco antes da pandemia. E fui caminhando, 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 sempre buscando algo que eu não sabia direito o que era, e quando eu me tornei terapeuta, eu vi que era exatamente isso, eu coloquei os meus 2 pés e decidi que não importa o que acontecesse, eu seria terapeuta. Eu me lembro do dia que eu disse ao meu marido, eu fiz, olha, eu vou parar com esse negócio de ficar mudando, 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 e pode ser que eu ganhe R$ 100 por mês até o fim da vida, mas eu continuarei sendo terapeuta. Eu não vou desistir desse negócio, não. Quero saber como é esse negócio de não desistir, porque isso nunca aconteceu na minha vida. E aí, eu decidi isso em 2022, desde então tenho caminhado. Comecei a atender em outubro de 2022. Comecei a atender de forma totalmente gratuita, passei 6 meses sem cobrar nada. Depois comecei a cobrar um valor normal, um valor social, comecei a produzir conteúdo no Instagram. E aí as coisas foram acontecendo nesse sentido até que eu chegasse aqui hoje com uma formação para terapeutas, que é o carro-chefe, assim, dos produtos que eu tenho, justamente buscando atuar nas lacunas do ensino, né, que nós temos hoje para terapeutas, e entregar aquilo que eu considero que seja melhor e mais ajustado, para que, de fato, a gente consiga compreender o que as coisas são e aplicar isso de uma forma ideal na terapia, tá bem? Dito isso, quem tem que falar aqui são vocês, não sou eu, é só uma breve introdução para quem nunca me viu, para quem caiu de paraquedas, para quem eventualmente nunca viu um conteúdo meu. E agora eu gostaria que vocês se sentissem muito confortáveis para falar, para tirar dúvidas, para pedir um direcionamento. Nenhuma dúvida é boba, tá? Pelo amor de Deus, nenhuma. Gostaria de fazer uma pergunta que tem relação ao livro de antropologia filosófica e ao livro da Praxis. A praxis tem o mesmo sentido que é citado no livro de antropologia filosófica como magia imanente, um conhecimento mais profundo. Se não me engano, é esse termo. Aí você tem que ver em que lugar do livro Antropologia você está falando, de antropologia filosófica, e que em lugar da praxis você está falando, porque a questão de imanência tem 2 acepções. E é isso que confunde. Eu me lembro que a primeira vez que eu li na segunda acepção foi na Praxis. Aí, quando eu vi a Echevarria falando de imanente, e aí eu vi o contexto, eu vi que não era nada daquilo que eu estava pensando, aí bugou minha cabeça. Porque a gente tem o significado de imanência, o quê? Material, esse mundo aqui que a gente vive. Então, transcendência e imanência. Transcendência, o que é espiritual, e imanência, o que é material. Só que a questão da imanência também é uma característica da antropologia filosófica do homem, que é o quê? É a interioridade da ação. É aquilo que fica no interior do agente. Então, a transcendência é o que vai para fora, digamos assim, é uma mudança interior através da ação, e a imanência é aquilo que fica no ser, né, no sujeito. Então, o conhecimento e o querer são atividades imanentes, porque o conhecimento fica em mim, o querer também fica em mim. Ele só vai para fora na medida em que eu ajo. Então, eu acho que a mais importante
do que confrontar a antropologia filosófica e a praxis, a gente saber esses dois significados, porque nos dois livros eles podem ser utilizados no mesmo livro de modos diferentes, a depender do contexto que se está falando. Então, imanência tem essa oposição à transcendência enquanto as coisas materiais, e também tem essa característica do ser dentro da antropologia filosófica, que é essa interioridade da ação. Tanto que Santo Tomás ou Santo Agostinho? São Tomás. São Tomás, ele fala que quanto mais elevado é um ser, mais capacidade, mais a capacidade dele de imanência vai estar abastecida, porque mais consciência interna ele tem do que ele é. E a gente vê muito isso nas pessoas que são mais maduras, nas pessoas que têm um processo de autoconsciência mais profundo e mais adiantado, porque autoconsciência não é só conhecimento, é saber o que eu sei. Isso é o princípio da cura terapêutica, porque se eu tenho as coisas dentro de mim, se eu tenho um depósito cognitivo infinito, mas eu não acesso esse depósito, aquilo não serve de nada. Concordam comigo? Para que eu tenho isso se eu não posso usar e se eu não sei que eu tenho? E como é que eu acesso esse depósito de coisas infinitas que tem no meu arcabouço cognitivo? Através da pergunta sincera de mim para mim, que é o que a gente não tem costume de fazer. E é isso que gera neurose, que é o problema terapêutico por excelência, e é por isso que as pessoas procuram um terapeuta. E é por isso que uma das maiores habilidades do terapeuta deve ser levar o paciente a esse processo de autoconsciência mediante a pergunta sincera de si para si. Então, parar de viver por reflexo, parar de viver por coisas que você aprendeu por imitação, digamos assim, e começar a refletir sobre os seus atos para que isso vá purificando o seu juízo e você consiga promover uma ação mais ordenada nesse sentido. Então, esses são os dois conceitos de imanência, tanto relativo às coisas aqui desse mundo, corpóreas, quanto relativo a uma característica antropológica do ser, que é justamente essa interioridade da ação. E quanto mais a gente alarga a nossa capacidade de imanência, mais elevado nós somos, porque mais consciência de quem nós somos nós temos. E é essa pureza de consciência que faz com que os nossos atos sejam sinceros. E autoconhecimento verdadeiro só pode ser isso. É uma sinceridade diante de Deus, que foi o que Santo Agostinho fez nas Confissões. Respondido, Dani? E aí, quem mais? Ninguém? O que você acha importante para um bom terapeuta hoje? Olha, Pecita, de modo mais geral, duas coisas. Tem mini coisas, né? Coisas menores e detalhes e tudo mais. Mas, de modo mais geral, duas coisas. Conhecimento e vida espiritual. Por quê? Ah, e aqui uma distinção importante. Isso é uma coisa que sempre aparece. Nós estamos acostumados com um conceito muito deturpado de inteligência. Muito. Então, o que é que acontece? Quando a gente está na escola, a gente acha que inteligente é o colega que tira 10. Quando a gente sai da escola, a gente acha que inteligente é o colega que passou na Federal de Medicina. E assim a coisa vai acontecendo, nós vamos achando que essas pessoas são inteligentes. Isso se dá em virtude de uma grande influência do iluminismo. O iluminismo, quando ele chega, ele traz consigo um lema que quer dizer, que diz, né, sapere aude, que é latim, quer dizer atreve-te a saber. Por que o iluminismo diz isso e parece muito bonito, né? Quando você vê de fora, nossa, que legal, ele quer que a gente saiba, não. Ele quer que você se liberte da amarra que te deixou na menoridade, eu ia falar menoridade penal, a advogada que habita em mim aflorou. Para que te deixou naquela menoridade do conhecimento. O que é que ele quer? Ele quer combater a igreja. Ele fala: olha, a igreja te encerrou, te fechou e disse que você só poderia saber as coisas que ela disse. Mas agora você precisa se apartar da fé. Agora você precisa usar só a sua razão, enquanto saber autônomo, enquanto homem racional que é possível, que é capaz de conhecer as coisas por si só, e se atrever a entrar na maioridade do conhecimento. E você só consegue isso com a sua razão dentro do iluminismo.
Então, durante muito tempo, nós pensamos que o homem inteligente é aquele que sabe das coisas do mundo, então, que sabe matemática, que, enfim. Só que para esse tipo de inteligência acontecer, basta tão somente que a gente decore, que a gente pegue um módulo, que a gente pegue um livro e a gente decore. E uma coisa muito importante, se vocês saírem daqui hoje sabendo isso aqui para mim já me deixou muito feliz, só isso aqui. O seguinte, ser inteligente, eu quero que vocês saibam o que é ser inteligente, meus alunos já sabem. Ser inteligente é enxergar a realidade como Deus vê. Vocês esqueçam qualquer outro conceito de inteligência que vocês já viram na vida. Ser inteligente não é ser bom aluno, ser inteligente não é passar na faculdade, ser inteligente não é ganhar dinheiro. Ser inteligente é ver a realidade como Deus vê. Quem criou esse negócio inteiro? Deus. Então ninguém sabe mais sobre isso do que ele. E quanto mais eu tenho acesso a ele, quanto mais eu me relaciono com ele, mais ele vai abrindo para nós a ciência de mais verbos do mundo. Então eu vou conhecendo, porque cada vez que eu conheço, eu acesso uma essência. E a essência é um verbo, que quer dizer que é a finalidade da coisa. O exemplo que eu sempre dou, em todo lugar que eu vou, porque eu acho muito simples, é o exemplo da caneta. Se eu achar uma aqui. Que nós estamos muito acostumados, mas às vezes a gente não para pensar sobre isso. Quando eu acesso o ser de uma coisa, eu acesso um verbo. Marina, como assim verbo? Verbo, no infinitivo, igual a gente aprendeu na escola. Quando a gente olha para uma caneta, a gente vê um verbo, só que a gente não para pensar nisso. Que verbo é esse que a gente vê na caneta? Escrever. Todo mundo olha para a caneta. Se eu disser, gente, qual é o verbo da caneta? Vocês vão me dizer, escrever. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se o verbo da caneta é escrever, a finalidade dela é escrever. Se a finalidade dela é escrever, a felicidade dela é escrever, a função dela é escrever, a perfeição dela é escrever. Todas essas palavras são sinônimas. Função, finalidade, felicidade, bondade, e assim sucessivamente. Porque algo bom é algo perfeito. E para ser perfeito, você precisa cumprir sua finalidade. Então, se eu sei que a finalidade é escrever, eu tenho o livre-arbítrio de usar para outra coisa? Tenho. Eu posso pegar essa caneta e coçar o meu ouvido. Só que quando eu coçar o meu ouvido, eu posso estourar o meu tímpano. Por que que eu posso estourar o meu tímpano, gente? Porque eu estou usando essa caneta com desvio de finalidade. Eu estou usando essa caneta com imperfeição. Então, ela não vai se comportar bem, porque ela não foi feita para isso. Então, por que que eu estou falando isso? Para que fique muito claro para vocês que conhecer significa saber o verbo das coisas. Ok? Por que que eu comparo isso a Deus? Isso é fenomenologia? Não. Isso é a estrutura da realidade. Por quê? Porque a fenomenologia, ela vai descrever para nós como a coisa aparece. Ok? Então, vamos lá. A fenomenologia vai dizer como uma pessoa se movimenta, como ela age, como ela vive, como ela faz as coisas. Tudo aquilo que é daqui para fora. Isso que a fenomenologia vai fazer. A fenomenologia é ruim por causa disso? De modo nenhum. Ela é o primeiro passo. Isso é uma outra coisa muito importante que eu gostaria que vocês saíssem daqui sabendo hoje. Nós não estamos aqui para cortar. Nós não estamos aqui para excluir. Nós estamos para integrar tudo que é bom, ainda que limitado, dentro de um eixo. E que eixo é esse? A pergunta que a Tivarria respondeu no capítulo 2 da Praxis. O que é o homem? Então, se eu sei o que é o homem, não na perspectiva de Freud, não na perspectiva de Jung, não na perspectiva do Skinner, mas na perspectiva do que ele é, de modo real, e é por isso que nós estamos inseridos na tradição aristotélico-tomista. Não porque eu gosto mais de Aristóteles e de São Tomás, ok, eu gosto mais, mas eu gosto mais porque eles são mais inteligentes. Então, não é porque eu gosto mais por causa do meu gosto. Por quê? Muitas pessoas têm uma objeção assim, ah, mas São Tomás é um doutor da igreja, por que eu deveria acreditar no que ele fala? Ok, não acredito em São Tomás, acredito em Aristóteles. Aristóteles viveu 4 séculos antes de Cristo, Aristóteles era pagão. E São Tomás pega tudo que ele escreveu, olha e fala: Meu Deus, como que esse homem não era cristão? Como que ele conseguiu essa clareza diante da realidade? Eu vou dizer para vocês como é que Aristóteles conseguiu essa clareza diante da realidade. Em vez dele ir lá, o que é que a ciência positiva, empírica, moderna faz? Ela vai lá no habitat das coisas, corta uma parte, leva para o laboratório e fica lá, no microscópio, testando hipóteses. Talvez seja tal coisa, talvez seja tal coisa, talvez seja tal coisa. O que é que o Aristóteles fez? Ele pegou o seu belo banquinho, sentou diante da coisa que ele queria saber o que era e ficou. Fazendo o quê, minha gente?
calado, abaixando a voz do mundo, abaixando a voz da cabeça dele, ou seja, das hipóteses que ele tinha, dos desvios cognitivos que ele podia ter, do interesse que ele poderia ter que uma coisa fosse X e não Y, porque nós temos vários interesses que várias coisas sejam tais coisas. E ele ficou lá quase que esperando que a coisa confessasse o que ela é. Isso é a contemplação amorosa que o professor Olavo nos fala no livro Inteligência e Verdade. Ele diz que a contemplação amorosa é o esplendor do objeto, não do sujeito. Por quê? Porque eu fico ali querendo saber o que aquela coisa é e não como ela impacta em mim. Eu fico esperando que ela se mostre para que eu a descreva com fidelidade. Então, por que a resposta de Santo Tomás e de Aristóteles para a pergunta o que é o homem é verdadeira e as outras não? Porque eles se colocaram a observar o homem na realidade, eles não recortaram o homem, como Freud fez, colocando o homem dentro da caixinha da libido. Ele não recortou o homem como Skinner fez, colocando o homem sem alma, que aí já não é nem um recorte, é um negócio muito louco, transverso. Ele não recortou o homem, como Rogers fez, colocando o homem dentro da caixinha da consciência. Ele olhou, peraí, deixa eu olhar para esse negócio aqui se movendo na realidade para ver o que, que é. Qual é a primeira coisa que eu faço? Boto na pergunta da fenomenologia, quando eu quero saber o que uma coisa é. Eu olho para como ela se move, confere? Se a Clarice aparece para mim hoje, fala, oi Maria, eu nunca vi Clarice na minha vida. Por eu ver a Clarice, eu tenho como dizer quem é a Clarice interiormente? Não. O que é que eu posso dizer? As características exteriores da Clarice que aparecem para mim. Mas qual é o primeiro passo do conhecimento? Esse. Que a Clarice se mostre para mim por primeiro. E aí isso vai entrar através dos meus 5 sentidos, que é a primeira cognição. A cognição começa nos 5 sentidos, nos sentidos externos. Então, eu vejo a cor da Clarice, eu ouço a voz da Clarice, eu vejo a forma da Clarice, eu toco na Clarice. E assim, eu ouço a Clarice falar, isso vai entrando. E aí vai haver uma síntese sensível, e a imagem vai se formar, e assim sucessivamente. Até que depois de algum tempo, eu posso dizer quem é a Clarice, interiormente falando. Então, do que nós estamos falando aqui, quando a gente fala sobre a inteligência ser como a forma através da qual Deus enxerga a realidade, ver a realidade como Deus vê, não é fenomenologia, isso é metafísica. Através da fenomenologia, a gente pode chegar nos conceitos, ok? Só que existe um salto qualitativo da fenomenologia para a metafísica. Por quê? Porque o objeto da metafísica é Deus. Tanto que o Aristóteles tem a metafísica dele escrita, e, de novo, Aristóteles era pagão. E muitos historiadores, muitas pessoas que vão comentar Aristóteles, eles vão dizer que o Aristóteles ali fez uma teologia natural, ainda que ele não acreditasse no Deus único, porque Aristóteles veio antes de Cristo, 4 séculos. Era impossível que ele conhecesse o Cristo. No entanto, mesmo assim, ele prova a existência imperiosa de Deus através da teoria dele do motor imóvel. Muito embora não fosse o Deus cristão, porque para ele era uma impossibilidade. Aristóteles comete erro, gente, pela limitação do tempo dele. Aristóteles achava que o mundo era infinito, que o mundo nunca ia acabar. Aristóteles achava que existia um intelecto universal, que todos nós tínhamos o mesmo intelecto. E Santo Tomás refuta isso no primeiro volume da Suma, dizendo que não, cada um tem um intelecto. Ele prova por A mais B. Então, Santo Tomás, ele pega Aristóteles contra a vontade da igreja. A igreja não queria, porque Aristóteles era um filósofo pagão. Mas, mesmo assim, ele percebe que ali tinham coisas geniais. Uma solidificação da ciência, inclusive, maravilhosa. E ele vai, aprofunda, corrige algumas coisas, enfim. Então, voltando para o início, o que é que precisa para o terapeuta ser um bom terapeuta? Então, a gente precisa primeiro saber o que é ser inteligente. Ser inteligente é enxergar a realidade como Deus vê. Por quê? Porque nós precisamos enxergar a realidade em profundidade. Para isso, eu preciso acessar o verbo das coisas, ok? Então, tudo quanto existe tem um verbo. As coisas têm uma finalidade. E não fui eu que coloquei essa finalidade lá. Gente, isso aqui é tão óbvio e a gente se esquece disso todos os dias. Quando a gente quer mudar o nosso marido, a gente se esquece que não foi a gente que colocou a finalidade no nosso marido. Quando a gente quer mudar o nosso chefe, quando a gente quer mudar os nossos filhos, a gente se esquece desse negócio. Então, quanto mais eu conheço o verbo de uma coisa, mais eu tenho capacidade de dar perfeição a essa coisa. Todo mundo consegue enxergar isso, pelo que eu estou falando? Se eu não sei o verbo, eu não sei o que fazer com aquela coisa. Eu vou fazer conforme minha cabeça e vai dar ruim. Vai dar bom só por coincidência. Se eu consigo saber qual é o verbo, eu consigo dar perfeição a essa coisa. Então, imaginem que nós temos um pouco menos de 200 anos de psicologia moderna, cujos teóricos, meu Deus do céu,
cujos teóricos não são capazes de nos dizer qual é o verbo do homem. O homem, que é o objeto da psicologia. E é por isso que cada psicólogo faz do seu jeito. E é por isso que uma mulher chega no setting terapêutico de um psicólogo moderno e diz assim: meu casamento caiu na rotina. E o psicólogo faz o quê? Vamos pro resort das Maldivas, tomar bons drinks e sair da rotina. Leva aí uma terceira mulher para fazer um negócio a três, vamos apimentar essa relação. Grande ideia. Essa psicóloga, ela vai pegar um casal que não tem intimidade, que não se conhece, que não conversa, que não nada, e que, na verdade, a rotina que eles estão rechaçando é o que está mantendo o relacionamento vivo, porque distrai. Então, assim, eles estão sem intimidade, sem sexo, sem diálogo, mas graças a Deus que tem um filho para arrumar de manhã na escola, né? Porque eu não preciso ficar olhando para esse marido. Graças a Deus que tem o meu trabalho até 9 da noite, né? Porque eu não preciso ficar olhando para esse marido. Graças a Deus que tem um monte de obrigação para não ter que sentar, olhar para a cara dele e resolver o problema. Aí a psicóloga faz o quê? Tira esse casal desse alívio de consciência e coloca eles dois sozinhos dentro de um resort, sendo obrigados a olhar um para o outro. Eles vão votar separados ou reconciliados? Separados, minha gente. E aí entra o erro fundamental. Esse psicólogo não sabe o que é rotina. Se ele soubesse o que é rotina, na essência, ele saberia que a melhor coisa que pode acontecer com o casal é cair na rotina. Só que na rotina correta, porque rotina traz ordem. Rotina não é algo estanque e chato que faz as pessoas quererem se matar. Rotina traz previsibilidade. E uma das grandes causas desse surto de ansiedade que nós temos hoje é a ausência de rotina. Porque se não tem previsibilidade, tudo vira bagunça. E aí isso me gera esse sentimento ansioso. Então, se eu não sei qual é o verbo do homem, eu realmente não vou saber para onde levá-lo. Então, cada psicólogo vai ter uma solução para dar de acordo com o poses da cabeça. E qual é o verbo do homem? O verbo do homem é contemplar a verdade. E eu não estou falando de religião. O que quer dizer contemplar a verdade? Quer dizer conhecer. Então, quando eu digo para vocês que eu preciso saber o que é ser inteligente, eu estou dizendo para vocês que eu preciso saber como o homem perfectibiliza aquilo que ele foi feito para ser. Agora, como é que eu atendo gente sem saber disso? E quando o homem perfectibiliza aquilo que ele foi feito para ser, ele está fazendo o quê? Conhecendo a finalidade das coisas. Porque lembra que eu falei para vocês que a inteligência extrai a essência, a inteligência acessa o verbo? Então, se eu olho para três coisas, eu acesso o verbo dessas três coisas, eu estou utilizando a minha inteligência. Então, eu estou utilizando a minha finalidade. Eu estou tendendo à perfeição. Eu estou sendo boa. E quando eu faço isso, eu também tenho a capacidade de dar perfeição às outras coisas que eu estou conhecendo. Porque só agora, conhecendo a essência delas, eu tenho a possibilidade de dar a perfeição própria delas, e não da minha cabeça. Percebem isso, gente? Percebem? Sim. Não tem muita gente com a câmera aberta, mas se em algum momento na linha do tempo aí alguém se perdeu, levanta a mão, tá? Que a gente volta sem problema nenhum. Então, olha só, quando o homem age dentro da sua finalidade, ele também é capaz de dar perfeição às outras coisas. E é por isso que o homem é a obra-prima da criação. Porque se todas as coisas têm uma forma, todas as coisas têm um verbo, todas. Todas as coisas são conhecíveis, já que conhecer é extrair essa forma. Se todas as coisas são conhecíveis e a essência humana conhecer, reparem bem, todas as coisas foram feitas para serem conhecidas pelo homem. E por que o homem tem que fazer isso? Está lá em Romanos. A criação geme em dores de parto, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. A criação espera ansiosamente que nós nos decidamos por conhecer, para usar a nossa essência, acessar a essência das coisas, sermos perfeitos, perfectibilizarmos as coisas, colocar tudo isso dentro da nossa alma através do conhecimento e remeter a Deus. Olha que coisa maravilhosa. E a gente para e se pergunta, o que a gente está fazendo com isso, minha gente? Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito grave. E se a gente não tem essa visão, porque eu não estou falando só da gente, estou falando de olhar para o nosso paciente com essa perspectiva. Cara. Essa pessoa que está diante de mim foi feita para remir a criação inteira. Meu Deus, isso é estupendo. Eu não posso olhar para essa pessoa como uma formiguinha, como um ratinho no laboratório branco. Ela é uma pessoa com toda a dignidade ontológica que a pessoa tem. Então, a primeira coisa que um terapeuta precisa ter para ser um bom terapeuta é conhecer. Qual que é o problema, gente? E aí foi disso, né, que surgiu a primeira turma de mentoria que eu fiz em 2023. Quando eu comecei a fazer os cursos da internet, o que é que eu percebi?
que o conhecimento estava fora de ordem. Como assim fora de ordem? Quando eu fazia os cursos, o que eu verificava? Peraí, calma. Eu estou assistindo um negócio aqui que não tem uma base anterior para eu entender esse negócio que está aparecendo. E aí eu começava a ficar meio confusa. E eu percebi que os meus colegas também estavam confusos. Então, por exemplo, você vai assistir uma aula de metafísica, onde o professor vai abrir o segundo volume da Suma Teológica, começar a ler o Tratado da Beatitude e comentar, e ninguém entendeu nada, porque ninguém sabe o que é metafísica, ninguém sabe o que é ente, ninguém sabe o que é ato, ninguém sabe o que é potência, ninguém sabe o que é fim último, e a coisa fica muito confusa. Ou então, temas muito elevados sem antes uma preparação. Teve um curso que eu fiz que a primeira aula foi sobre misericórdia e graça, eu não sabia nem o que era uma coisa nem o que era outra. Formação simbólica do homem, não sabia nem o que era simbólica. Eu ficava, meu Deus, e agora? Para onde é que eu vou? E aí eu percebi o seguinte, isso aqui é um problema muito sério. Para ser terapeuta, não precisa de faculdade de psicologia, certo? Ou seja, não tem conteúdo programático. Como não tem conteúdo programático, eu vejo que muitos produtores de conteúdo, eles se aproveitaram, não com intenções fajutas, tá? Pelo amor de Deus. Eles se aproveitaram disso, aproveitaram nesse sentido. Ficou mais fácil. Então, eu não preciso ficar meditando e pensando profundamente sobre a ordem disso aqui. Eu vou chegar aqui e ensinar o que eu sei. Só que, eventualmente, quem está escutando, do modo como é colocado, ainda que seja um bom conhecimento, conhecimento verdadeiro e tudo mais, às vezes a pessoa ainda não tem o preparo necessário para entender aquilo ali. Então, o que eu comecei a perceber nos meus colegas, eles começaram a se achar burros. Cara, se eu não estou entendendo aqui, o problema deve ser eu. Quando tinha um monte de colega que também não tinha entendido, mas estava quietinho. Isso aqui eu vejo dentro da mentoria. Chega um aluno para mim e fala assim: Nossa, Marina, todo mundo falando maravilhas lá no grupo e eu não sei nada. Às vezes, quem está falando maravilha, está só repetindo. E às vezes a pessoa fica inibida de chegar lá, tirar uma dúvida. Isso acontece muito, infelizmente. Porque acha que está todo mundo entendendo menos ela. Não, gente, olha, como professora daqui do lado, tem um monte de gente que não está entendendo. Isso é absolutamente normal. O normal, até entender, é não entender, concordo com. Tem que não entender mesmo. E ficar ali, olhando para aquela coisa, meditando, lendo, olhando para a realidade. Zé, Laís, não é só você, minha amiga. Aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo também. Gente, espera aí. Eu deveria entender o que é misericórdia nesse aspecto, eu deveria entender o que é graça nesse aspecto. Gente, teólogos escreveram páginas e páginas sobre o que era graça para eu entender em uma aula. Não tinha condição, sem eu ter visto nada. E aí eu percebi o seguinte, que na escola, agora minha filha entrou na escola, no infantil 3, no infantil 4, eles vão só aplicar. Aí depois, eles vão ensinar as vogais simples, depois as consoantes, depois a sílaba simples, para daqui a 8 anos eles colocarem os alunos para ler paralelepípedo. Eu percebi que na internet hoje, nos cursos de terapia, colocam a gente para ler paralelepípedo na segunda semana, sem dar a ordem integral da coisa para que eu consiga entender e caminhar junto com o professor. Eu faço questão disso aqui. Marina, tal coisa, peraí, você tem capacidade de entender isso. Vou mandar mais um pouquinho. O que a pessoa ela vai se colocando em movimento, articulando o conhecimento para que ela mesma chegue na resposta. E é uma maravilha quando a gente mesmo chega na resposta, a gente se sente incrível. Entendi, então é isso, é isso mesmo. Então, a primeira coisa que eu busquei fazer foi colocar esse conhecimento em ordem, quando surgiu o primeiro roteiro da primeira turma da mentoria em junho de 2023. Eu coloquei esse conhecimento em ordem, vendi a primeira turma da mentoria e lá fomos, testando para ver se realmente dava certo e verificando como é que isso acontecia com os alunos. E eu vi que os alunos começaram a entender de fato o que estava acontecendo dentro desse roteiro. Então, não é só conhecer, tá? Porque eu falei conhecimento e vida espiritual. É saber o que é conhecer, ou seja, utilizar a inteligência, saber o que é inteligência e usar a inteligência dentro de uma ordem de conhecimento que o primeiro te dê condição de conhecer o segundo, que te dê condição de conhecer o terceiro, que te dê condição de conhecer o quarto, e assim sucessivamente para você ir construindo isso dentro de você, para que a gente pare de repetir o que os outros falam e a gente consiga acessar a verdade com os nossos próprios olhos e falar essa verdade de um modo muito próprio, porque é isso que é bonito. Sabe quando alguém fala assim, nossa, fulano tem personalidade, né? É isso que quer dizer ter personalidade, gente. Reparem que as pessoas que nós admiramos, que têm personalidade, são pessoas que acessaram a verdade e sabem dizer a verdade a partir do próprio eixo. E não ficam repetindo as coisas, digamos assim. E a segunda coisa, precisa ter vida espiritual. Marina, então você está me dizendo que para eu ser um bom terapeuta, eu tenho que ter relacionamento com Deus? Sim. Eu não quero, tá tudo bem. Mas daí você tem que aceitar que você vai ser um terapeuta limitado.
Por que, Marina, que eu vou ser um terapeuta limitado? Porque eu falei para vocês que ser inteligente é enxergar a realidade como Deus vê. E se você não se relaciona com ele, você vai enxergar coisa muito turva. E pior, quando você não se relaciona com ele, você enxerga turvo. E se não tem relação, você acha que é tudo que tem para ver. Se você acha que é tudo que tem para ver, você não consegue construir humildade. Humildade é o primeiro degrau da virtude, porque sem humildade você não tem nem a percepção do que você precisa melhorar para você buscar. E a partir disso, você acha, não, eu sei de tudo, é o que tem para ver, vamos lá atender gente. Aí, quando a pessoa te disser X, ao invés de você olhar com profundidade, entender por que ela está dizendo isso, você vai entender Y. Porque você não tem essa visão correta e ordenada para aquilo que é real. Gente, a gente precisa aceitar, de verdade, de coração, que a gente não fez a realidade. Sabe aquela parte do livro de Jó, quando Deus fala para ele, onde tu estavas quando eu fiz tudo? Se coloquem ali naquele lugar de Jó. Onde tu estavas quando houve luz? Meu amigo, tu tá reclamando de quê? O que é que tu entendeu desse aqui? Nada. Presta atenção. Um tiquinho de humildade. A partir disso, talvez você consiga entender alguma coisa e relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Para que, de fato, a coisa caminhe e nós possamos colocar o upgrade na nossa razão, que é a fé. A fé é o upgrade da razão. Inclusive, eu recomendo muitíssimo para quem tiver fôlego, ler a encíclica Fé e Razão. É grande, tem quase 80 páginas, mas é um... Cara, não tem como você sair igual depois daquilo ali, não. Quando você lê aquele negócio, você fala assim, meu Deus, como que dá para viver sem fé? Como que dá para conhecer as coisas sem fé? Não tem como. A fé é a luz que ilumina o nosso intelecto, para que a gente consiga conhecer as coisas em profundidade. Porque a fé é como se Deus estivesse sussurrando em nosso ouvido que as coisas são. Dá para atender sem isso? Até dá. Por que você faria isso se você sabe que dá para ser muito melhor? Então é isso, dona Pecília. Espero que eu tenha respondido aí sua pergunta. Deixa eu ver se alguém falou uma coisa aqui no chat que eu vi que o pessoal estava falando. Muitas conhecidas minhas falam que não confiam em terapeutas por causa das formações ruins. E tão certa, gente. Olha, tem um Reels lá no meu Instagram que uma pessoa perguntou para mim uma vez o que você acha do projeto do Wesley, achando que eu ia falar mal do projeto do Wesley. E eu falei, eu acho maravilhoso. Por quê? Porque o Wesley está fazendo o papel dele. O Wesley está olhando para as formações iatrogênicas da internet e está falando, isso é ruim, eu preciso parar esse negócio. Tá errado? Gente, tem formação na internet hoje que entrega um diploma de terapeuta com 2 semanas. Vocês têm ideia disso? Aí uma pessoa que não faz a mínima ideia de como essa criatura se formou, vai lá e busca terapeutas e aparece o nome dele. E a pessoa vai lá e faz a consulta com ele e sai mais perdida do que entrou. Isso é muito sério, é por isso que eu digo que o critério não pode ser um diploma, e é nisso que o Wesley está errado, e o critério não pode ser um curso rápido da internet que vozes da cabeça de alguém foi lá e fez, que terapia nem tem conteúdo programático. O critério tem que ser assim, dentro de um todo ordenado, o que eu preciso saber para ser terapeuta? É preciso que o aluno, por primeiro, tenha clareza do que ele precisa saber. Para quê? Para que ele consiga construir o mapa da ignorância dele. Gente, não tem como eu conhecer nada se eu não tiver consciência do que eu não conheço. Como que eu vou saber que eu estou avançando se eu não sei o que é que eu preciso saber? Como eu vou ter meu checklist? Olha, eu preciso saber X, Y, Z. Ok, onde é que eu estou aqui, nessa zona? Ah, eu estou aqui e aqui, tá? Então, maravilha. Então, meu próximo passo é esse. O checklist da clareza do próximo passo. O checklist da clareza de concretude. Agora eu posso fazer tal coisa porque eu sei o que, é que eu tenho que fazer. Você está falando do Wesley? Sim. Porque o Wesley tem um projeto para que só os psicólogos façam atividade relativa à psicologia. Então, por que eu acho que ele está certo nesse sentido? Porque isso é uma reação aos cursos livres da internet. Nós não podemos formar terapeutas com cursos livres na internet sem ele nem beira, digamos assim, como se diz na Bahia. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Então, é claro que o Wesley está limitado, assim como os cursos também estão limitados. Então, qual que é a solução? A solução não é nem o Wesley, nem os cursos livres. A solução é a via intelectual. A solução é o conhecimento. A solução é a ordenação. A solução é eu conseguir responder para você o que é o homem. Há 15 dias atrás me perguntaram, na primeira turma da formação, qual foi o terapeuta da internet que mais me influenciou. Aí eu falei uma pessoa que não é terapeuta, o Pedro Augusto. O Pedro Augusto foi o terapeuta da internet que mais me influenciou. Por quê? Porque ele dá de pau em qualquer terapeuta da internet acerca do que é o homem.
ele consegue responder para você com uma precisão cirúrgica embasada na patrística, em São Tomás, em Aristóteles, em Agostinho. Agostinho não é patrística. Em tudo que vocês quiserem. Que um monte de gente não vai saber responder ou vai saber só imitar. Então, não importa um título, gente. Também não importa um curso fajuto. O que importa é que você saiba, é que você consiga olhar para o homem e entender. Cara, eu tenho que olhar para a minha paciente, tenho que olhar para a Ana e saber o que está operando dentro da Ana. E se você fizer isso com base num recorte da faculdade de psicologia, vai dar ruim, porque cada abordagem vai olhar para o homem de um jeito. Pera aí, gente. O que tem dentro da Ana é igual ao que tem dentro de mim. Igualzinho. Como assim que eu vou olhar para a Ana através de Freud, se ela for um psicanalista, eu vou olhar para mim através de Roger, se ela for um humanista? Santo. Peraí, é diferente? É por isso que eu digo que as abordagens são obsessões ideológicas. O que é ideologia? Você olhar para um lugar de uma coisa, uma face de uma coisa, e tomar aquela face como se fosse o todo. Que é o que o feminismo faz. O feminismo fala, olha, existe uma luta de sexos entre homem e mulher. Existe. Pode existir na casa do fulano, no cicrano. Mas isso é a realidade inteira? Não, mas ele age como se fosse a realidade inteira. Quando Freud pega a libido, o homem tem libido? Tem, mas ele é libido? Claro que não. O homem tem consciência? Tem, mas ele é consciência? Claro que não. O homem é um conjunto de comportamentos, como que é o behaviorismo? Tem, mas ele é isso. Ele pode ser reduzido a isso. O Skinner queria rejeitar todo o aspecto mental, porque ele disse que não dá para saber o que o outro pensa. Se não dá para saber, então não posso colocar na equação. Isso é loucura. São Tomás vem disso. Olha, é o seguinte, o homem é isto aqui. Ah, o homem e São Tomás, todos operam assim. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para esse parâmetro de homem saudável, olhar para o nosso paciente, verificar o que é que está faltando e qual é a intervenção adequada, independente de aspecto ideológico das abordagens contemporâneas. É por isso que me perguntam, Marina, a animagogia é uma abordagem? Não, a animagogia é o fundamento. Para que você consiga aplicar qualquer abordagem que você queira dentro do set terapêutico, mas não recomendo que aplique. Deixa eu ver aqui o chat. Daria para trazer um panorama de paixões da alma? Ai, Laís, não daria. Porque, cara, isso aqui eu levaria hum, uns 40 minutos para te explicar. Porque é um assunto denso, e para fazer essa conexão, você precisa passar por Santo Tomás. Primeiro, eu preciso explicar o que é paixão, porque o meu modo de ensinar não é te dar resposta. Por isso que leva mais tempo, entendeu? O meu modo de ensinar é construir o conhecimento junto com você. Então, eu vou te explicar o que é paixão, de onde isso surge, vou te dar exemplo para você reconhecer isso em você. Vou dizer como é que funciona, como é que foi encarado na modernidade enquanto tomista, porque a gente tem uma psicóloga chamada Magda Arnold, que é nitidamente tomista, que tem uma teoria das emoções maravilhosa, inclusive dentro da psicologia, foi ela que tirou a emoção do campo fisiológico e colocou no campo cognitivo, justamente bebendo de São Tomás, e como isso também resvala na modernidade mesmo, que não tem ligação tomista. Maravilha. Vou ficar devendo essa, porque realmente levaria bem mais tempo. Tem mais? Não acredite na Marina quando ela disse que vai explicar algo comigo. Leva mais tempo, né, Dani? Qual o parâmetro para saber se estamos prontos para iniciar os atendimentos? Boa pergunta. Bom, primeiro que você conheça o roteiro, que eu falei há pouco, né? Então, que você tenha, que é o roteiro teórico da formação. Então, primeira matéria, antropologia, não dá para você construir nenhum conhecimento se antes você não souber o que é o homem, porque esse é o eixo ordenador que vai balizar o que é verdadeiro e o que é falso. Depois disso, se vale a pena inserir aquilo ou não. A segunda matéria é uma análise crítica às abordagens. Então, no segundo módulo, a gente vai olhar para todas as abordagens contemporâneas mais importantes e extrair dali o que é de falso verdadeiro com esse critério que a gente construiu no primeiro módulo. Eu acho que é um dos módulos mais interessantes da formação. O terceiro é psicopatologia, que também é, nossa senhora, é muito iluminador olhar para a psicopatologia desse jeito, que a gente vai entender
no que o DSM serve, se não serve, o que é doença da alma, como é que a psique adoece, se não adoece, como fazer uma súmula psicopatológica, a gente vai também para uma psicopatologia metafísica, então quais são os remédios que a gente pode encontrar aí cruzando as 6 doenças do espírito contemporâneo com as 5 categorias de Aristóteles. Então, tem muita coisa para ver lá também, que vai conectando o que a gente viu antes. O quarto módulo é sobre virtude, que é um outro assunto que é ensinado de ponta cabeça, infelizmente. Então, a gente vai, o que é virtude, como é que isso se constrói, e vai passando pelas virtudes morais, para depois falar sobre as virtudes teologais. Depois temos o módulo de metafísica, que a rigor seria o primeiro, porque é o conhecimento mais importante de todos, é o mais teorético, é o mais contemplativo, é o mais abstrato. Mas justamente por isso, eu preciso passar 4 módulos dando munição para a inteligência de vocês, para que vocês consigam acessar esse conteúdo e não apenas fingir que entenderam e repetirem. E o último módulo é a cética mística, onde a gente tem uma breve exposição de como ter uma vida espiritual, porque eu sei que esse também é um tema bastante difícil e que muitas vezes a gente fica com muitas dúvidas, por onde eu começo, o que é que eu faço, como eu sei que eu estou avançando. E é por isso que ele é o último módulo. Essa é a carga teórica, né? Tem várias outras coisas. Então, primeiro é ter isso aqui na sua cabeça. Porque se você não sabe o que há para saber, você não constrói o mapa da ignorância, você não sabe para onde você tem que ir. O segundo é a humildade. Sem humildade, eu não vou para lugar nenhum. A humildade é o olho do espírito. A humildade é o primeiro degrau do conhecimento. Sem humildade, sem sabedoria. Não tem jeito, tá? Então, tem uma imagem que o Garrigou Lagrange traz no livro dele, As Virtudes Teologais, que é maravilhosa. Ele coloca a rocha, ele coloca uma rocha, que é o Cristo, em cima ele coloca a humildade, em cima ele constrói 4 portas. As dobradiças das portas são as virtudes cardeais, nas portas estão escritos os dons do Espírito Santo e as virtudes conexas, e em cima tem um arco, de um lado fé, do outro esperança, e em cima caridade. Então vejam como fecha tudo muito lindo, a base Jesus Cristo e a humildade, e o ápice a caridade, no meio todo esse organismo que a gente precisa construir para que a gente consiga avançar. Então, o conhecimento ordenado, a humildade e o ideal. Mas não o ideal, gente, prestem atenção, porque isso aqui é muito fácil de confundir. Não o ideal enquanto abstração. Aí eu queria. Sabe o negócio do que eu queria querer? Eu queria querer, mas eu não quero de verdade ainda. Por exemplo, se eu atendo demanda de casamento, eu preciso que o meu casamento seja perfeito, porque eu vejo que isso aqui é uma pedra no sapato de vocês. Marina, como que eu vou falar de casamento se eu ainda erro em tantas coisas? Mas peraí, como é que faz para não errar? Me conta de que água você bebe, porque eu quero beber também, para eu não errar mais. Porque assim, gente, tá todo mundo suscetível ao erro o tempo inteiro. Para que eu ajude pessoas, para que eu fale sobre coisas no Instagram, eu preciso ser perfeito. Eu vejo que isso aqui é uma limitação gigantesca de 90% das pessoas que falam comigo. Eu preciso ser perfeita para atender uma pessoa? Claro que não, porque senão você nunca vai atender ninguém. Porque você nunca vai ser perfeita aqui nessa terra. E aí você vai ficar sem trabalhar para sempre. O que é que eu preciso? Eu preciso saber o que as coisas são. Então, a Thalita atende demanda de casal. O que é que a Thalita precisa para atender demanda de casal? Ela precisa ser santa dentro de casa? Santa Rita, versão 2 da modernidade? Não. Ela precisa saber o que é o casamento sem esses vícios modernos, sem essas questões. Já parei 1 ano por conta dessa paralisia. Isso acontece muito. Então, tira o olho disso e olha para isso aqui, ó. Eu preciso saber o que as coisas são. Então, assim, eu preciso saber o que é um casamento, preciso saber o que é um homem, preciso saber o que é uma mulher, preciso saber o que é uma esposa, preciso saber o que é um marido, preciso saber o que é um matrimônio. Seja ele pagão, seja ele católico, seja ele protestante. Eu preciso entender desse negócio inteiro para que, a partir disso, eu consiga atender alguém. E uma coisa importante, não é só entender. Porque só entender pode levar até um pedantismo. Porque eu sempre falo, é preciso que o terapeuta suba para o mundo dos conceitos, para saber o que as coisas são, mas ele precisa descer com o conceito no bolso, com misericórdia, piedade, para fazer caber esse conceito na vida real e concreta do paciente. Isso aqui é importantíssimo. Não é para ficar falando a verdade em cima dos telhados, não. Porque você devia. Não, meu amigo, você vai colocar esse negócio no bolso, descer, botar o seu pezinho na lama. Misericórdia quer dizer isso, abraçar a miséria do outro. E às vezes, para passar a miséria do outro, tem que botar o pezinho na lama junto com o outro. E fazer aquele negócio caber na vida dele amorosamente. Então, o que é que a Thalita precisa? Ela precisa saber o que são essas coisas e ela precisa, todos os dias, acordar disposta a caminhar para lá. Essa aqui é a parte mais importante. E é o que muitas vezes vocês negligenciam.
Ah, eu entendi o que é casamento, estudei tudinho, fiz uma pós em restauração matrimonial, entendi que é o homem, entendi que é a mulher, etc e tal. Mas eu tô paralisado no meu casamento, o casamento não é perfeito. Mas você tá batalhando todo dia por essa perfeição? Você está acordando, você está fazendo seu exame de consciência à noite, colocando lá no seu exame de consciência particular que você precisa fazer isso amanhã, e se obrigando a fazer, e falhando, e tendo o coração contrito, e levantando de novo, e caminhando de novo, é isso que você está fazendo. Porque se é isso que você está fazendo, está maravilhoso, entendeu? Você está salvo, meu amigo. Gente, o que é que Deus quer da gente? O que é que Deus quer da gente o tempo inteiro? Que nós estejamos caminhando para o bem. Ó, por gentileza, eu falei que só bastava saber o que era inteligência, essa aqui é a segunda coisa que tem que saber hoje. Tem que sair daqui hoje sabendo o que é ser inteligente e o que é que Deus quer de mim. Porque isso aqui é outra pergunta neurótica. Marina, eu estou há 2 anos sem saber o que Deus quer de mim, então eu não faço nada. E se eu começo a fazer uma coisa, eu me pergunto, será que isso que Deus queria para mim? E aí eu não faço. E eu fico assim, só parando e ponderando. Gente, se Deus descer hoje e você estiver caminhando para o bem, gente, não é conseguindo o bem. Todo mundo é obrigado à batalha, não à vitória. Presta atenção. A nossa obrigação é de meio. O resultado é com o nosso Senhor. Eu preciso estar todo dia no campo de batalha, com reta intenção. Cara, vou lá de novo. Cara, vou lá de novo. São Gregório Magno dizia que a vida espiritual é feita de recomeços que não têm fim. Presta atenção nessa frase. Recomeços que não têm fim. E de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Até quando? Até a morte. Porque eu preciso dar sorte de morrer tentando. Porque é isso que Deus quer de mim para que eu me salve. Então, assim, ó, tira essa pergunta neurótica que Deus quer de mim. Olha para você mesmo e diz assim: eu estou agindo conforme a minha consciência? O que é agir conforme a consciência? Ser coerente. Vocês perguntarem para mim, Marina, qual a primeira característica que você vê numa pessoa? A coerência. Cara, se a pessoa é coerente, ela me ganhou. Ela pode ser, cara, ela pode ser de qualquer religião. Se ela for coerente, ela me ganhou. Porque para mim não existe nada mais verdadeiro do que você acreditar numa coisa de todo o coração e vivê-la. Também de todo o coração. É melhor do que uma pessoa da religião católica que sabe um monte de coisa e não age conforme nada. Ou seja, hipócrita de um lado a coerência, do outro lado a hipocrisia. Esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Então, eu preciso saber o que é o casamento e eu preciso batalhar por isso, mesmo que eu seja uma esposa bastante imperfeita. Se você tem conhecimento, se você tem humildade e se você está caminhando para aderir à sua ação, à sua consciência, você pode atender. Aí você olha para essas coisas e toma a sua decisão. Se você verifica que você ainda não pode atender, então você vai construir o seu mapa da ignorância, verificar o que falta e continuar caminhando. E aí, quando aquela pergunta aparecer de novo, como um sopro da serpente no seu ouvido, o que Deus quer de mim, você lembra da seguinte coisa. Quando nós estamos fazendo algo, quando Deus tem reservado para nós uma coisa que só nós podemos fazer, perdão, o que é muito raro, tá? Uma vocação assim inequívoca que só aquela pessoa pode fazer daquele jeito é raro. Normalmente ele nos dá a capacidade de escolha. Meu filho, escolha o que é que você quer fazer e faça bem, porque não importa o que você faz, importa o tanto de amor que você coloca no que você faz. Isso aqui é muito claro. Mas beleza, Deus separou uma vocação estupenda, magistral e magnífica para você. Pode ficar muito tranquilo. Por quê? Se você estiver agindo fora dela e aquilo for só seu, e você tem que remir a humanidade inteira por causa disso, e de novo, normalmente não é isso que acontece. Nós não somos tão especiais assim. Ele vai fazer o quê com você? Ele vai fazer o que ele fez com Jonas. Jonas correu e ele jogou na barriga de uma baleia. Vocês estão na barriga de uma baleia? Não estão. Eu também não estou. Então, vida que segue. Continuamos fazendo aquilo que nós conseguimos compreender como verdadeiro para a nossa vida, buscando conhecer cada vez mais, aperfeiçoar cada vez mais aquilo que a gente sabe e sendo fiel nas pequenas coisas no cotidiano. Pode parecer só uma conversa fiada, mas isso é profundamente verdadeiro. E se a gente faz isso aqui, então a gente fez tudo. Não dá para esperar, gente, a grandeza, não dá para esperar o grande chamado para a gente se levantar e fazer. Semana passada eu estava conversando com a Thalita, que meu primeiro lançamento eu fiz com 120 pessoas. Todo mundo que me escuta falar isso fala, não é possível, Marina, como que você fez um lançamento com 120 pessoas? Porque eu nunca esperei crescer, eu nunca esperei ficar grande, eu nunca esperei ter reconhecimento para fazer aquilo que eu achava que Deus me confiou para fazer. Cara, eu acho que Deus... Eu comecei no Instagram em fevereiro de 2023 falando para paciente, para trazer gente para a agenda.
Com um mês, só chegava terapeuta. Eu falava para paciente, gente, eu botava lá a história de agenda aberta. E os terapeutas que chegavam diziam assim: Nossa, Marina, finalmente eu entendi coisas que eu estou há 3 anos ouvindo as pessoas falando e eu nunca tinha entendido, eu entendi no seu conteúdo gratuito. E aí chegava outro, chegava outro, chegava outro, chegava. Fica, tem um negócio aqui. Olha, gente, Deus fala assim, entendeu? Não é por um grande clarão descendo do mundo com um anjo tocando trombeta, não. Estejam atentos às coisas que vocês fazem e como isso retorna. Cara, eu acho que tem uma coisa aqui. Aí tinha uma moça que me ajudava no suporte na época. Eu falei, Alane, só chega terapeuta, o pessoal falando isso e isso. A gente faz. Sabe qual que você explica melhor, não? Que você consegue ser concreta com as coisas? Então, sempre fiz isso a vida inteira. Pois é, então repare. Então comece a fazer isso com intenção e comece a falar para o terapeuta. E aí veio aquela questão, né? Quem sou eu na fila do pão? Eu estou aqui há só um mês, eu atendo a só outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu atendo só há 4 meses. Eu vou ensinar o quê para quem? Aí eu tirei um dia para refletir com os meus próprios botões. E eu falei, peraí, independente do que eu acho de voz da minha cabeça, tem uma galera que está chegando e está aprendendo. O que é que eu vou fazer? Vou falar só do que eu sei. Eu vou ser honesta, gente, isso aqui é o que eu sei. E se alguém me fizer uma pergunta que eu não sei, eu vou dizer que eu não sei. E vou procurar a resposta. E, além disso, eu vou estudar todos os dias para saber cada vez mais e ensinar cada vez mais. Cá estou eu. Fazendo o quê? O grande ideal, aquela coisa maravilhosa, tentando imitar Santo Tomás de Aquino? Não, fazendo o pequenininho que eu achei que Deus me concedeu naquele momento e ensinando quem sabia menos do que eu. E me comprometendo a saber cada vez mais para poder ensinar para cada vez mais pessoas. É isso que a gente tem que fazer, gente. Isso aqui vira a nossa vida de um modo que não dá nem para eu explicar. É gigantesco, embora pareça muito pequeno. O que você recomenda para acessar esses conceitos de forma confiável? Persista a verdade da paz. Se você estiver razoavelmente ordenado, quando você acessar a verdade, você sabe. É incrível, sim. Eu me lembro que uma vez uma aluna perguntou para mim, Marina, depois que ela ouviu, né, eu falando de forma, de essência, de verbo, ela fez, Marina, você falou sobre essa questão do verbo, só que eu estou com muito em dúvida com relação ao verbo do casamento. Porque tantas coisas me parecem ser o verbo, amar, suportar, ter paciência, se sacrificar. Como que eu sei que eu estou diante do verbo? Aí eu falei, a sua resposta na sua pergunta. Me parece que tantas coisas são os verbos, ou seja, você já está consciente que você está diante de verbos parciais. Porque parece que tudo isso cabe. Agora, quando você contemplar o verbo total, você vai ver que tudo isso está lá dentro, mas sob um nome que denota tudo ao mesmo tempo. Qual é o verbo do casamento? Salvar a alma do outro. E para salvar a alma do outro, eu preciso me sacrificar, eu preciso amar, eu preciso ter paciência, papapá, pepe, papá. Então, quando você contempla a totalidade, gente, é inequívoco. Não precisa ninguém te dizer que você contemplou e você sabe disso. Só que você precisa estar minimamente ordenado. Mas também, para você conhecer, você também tem que estar minimamente ordenado. Então, você olha para a coisa, olha para a realidade, cara, isso se enquadra perfeitamente. Foi assim que eu me senti quando eu vi as faculdades humanas pela primeira vez. Falei, cara, isso é o homem. E aquilo me deu uma paz absurda. Falei, é isso mesmo, é assim que eu opero, é assim que meu pai opera, é assim que meu marido opera. Sem reducionismo, é isso o tempo inteiro. Não sei se a pergunta boba nenhuma é, tá? Quanto tempo dura o curso de terapia até atender o primeiro paciente? Eu não posso te falar isso. Bom, a formação tem 18 meses, tá? Porque ela é bastante completa. Tem teoria, tem prática, tem estágio supervisionado, tem um monte de coisa. Tem certificado com reconhecimento do MEC e tudo mais. E muitas pessoas chegam para mim e perguntam quanto tempo até eu conseguir atender. E minha resposta, que muita gente não gosta, infelizmente, é não sei. Tem pessoas que entraram na antiga mentoria, hoje não tem mais mentoria, só tem a última turma terminando, e passou a mentoria inteira, que era um ano, e não conseguiram atender, porque não se dedicaram. Tem pessoas que entraram na mentoria e estavam atendendo com 3 meses. A Ana Paula Rosa tá aí, que não me deixa mentir, foi ela. Agora, o que foi que a Ana Paula Rosa fez? Correu atrás. Como eu vi poucos alunos correrem. Estava sempre ali.
Marina, achei tal aula, me tira tal dúvida, onde que eu leio? E ela ia, e ela lia. Ela imprimia os meus e-mails, e ela circulava, e ela tirava dúvida. E ela, nesse vídeo do YouTube você falou tal coisa, e eu via que ela estava buscando. E, gente, não tem nada mais feliz para mim do que um aluno que busca. Gente, olha, você pode mandar mensagem para mim, tem e-mail de novo. Eu lembrei de você, Ana, quando eu mandei o primeiro esse ano. Eu falei, Ana estará lá, catalogando os e-mails. Então, quando vocês trazem isso para mim, que eu vejo que vocês estão buscando, eu fico muito contente. Tanto que teve uma vez que eu mandei uma mensagem nos grupos e falei, gente, tem alguém aqui que teria um mínimo de interesse de fazer um trabalho parecido com o meu, de ter uma mentoria, de ensinar as pessoas, de ensinar os terapeutas, etc e tal, e ela foi uma das pessoas que disse para mim que tinha esse interesse. E aí ela perguntou para mim, Marina, por onde eu começo? Eu falei, Ana, leva a estrutura da mentoria toda para você. Pega o material, pega a ordem dos temas, nada aqui é meu. Isso não é meu. Isso é nosso. E eu quero que isso se propague, que mais pessoas saibam disso e que mais pessoas aprendam as coisas e consigam atender. Então, é justamente para esse lugar que a gente precisa olhar. A gente precisa olhar para a seguinte coisa. Desse lado aqui, tem uma pessoa disposta a fazer tudo o que vocês precisam. Nunca um aluno falou para mim, Marina, eu só aprendo de tal jeito. E eu não dei um jeito de conseguir fazer uma coisa que ele precisava. Agora, eu preciso do retorno de vocês. Quanto mais intenso for o retorno de vocês, mais rápido vocês vão atender. Eu não faço promessa de meses. Mas, como eu disse para vocês, tem gente que fica 1 ano e não atende. Tem a Ana, que ficou 3 meses, começou a atender gratuitamente. Como eu orientei ela, eu passei a primeira paciente para ela. Eu falei, Ana, toma que essa paciente é tua, tu tá pronta, vai. Eu passo paciente para os meus alunos, aqueles que são interessados, ok? E com algum tempo ela mandou mensagem para mim, Marina, eu não sei o que fazer. Eu falei, o que foi? A paciente quer me pagar. Lembra, Ana, que você teve uma paciente que queria te pagar? Porque ela falava assim, Ana, não é justo que seja de graça. Gente, olha isso. Não é justo que seja de graça. Você está me ajudando tanto que eu preciso te pagar. Quanto que eu cobro? Aí eu falei, vai lá. O primeiro valor que eu cobrei foi 150. Aí ela falou, tá bom. Aí você fez o pacote, Ana, de 500, foi isso mesmo, para não falar bobeira? Aí a Ana fez 150 a sessão, 500 o pacote. O paciente pagou com um sorriso no rosto, sem reclamar, sem questionar, tome aqui o seu dinheiro. Porque a Ana sabia o que ela estava fazendo. Então, isso depende muito. Eu não faço promessa de tempo. Eu não faço promessa de tempo para atender e eu não faço promessa de tempo de sessão. Eu acho a coisa mais ridícula do mundo um terapeuta que fala, isso aqui eu resolvo em 3 sessões. Um terapeuta que fala isso aqui eu resolvo em 3 sessões, ele está jogando fora a individualidade de cada pessoa. Gente, nós não atendemos protocolos, nós não atendemos doenças, nós atendemos pessoas. E por mais que eu tenha 10 pessoas com depressão, elas vão ter uma manifestação diferente, porque elas são diferentes. Como que eu digo que eu resolvo as 10 em 3 sessões? O que vai acontecer? O terapeuta ele vai ficar lá, todo palestrinha, falando um monte de coisa que ele viu no protocolo, que ele entendeu, e vai dizer, tá bom, o paciente melhorou. O paciente melhorou. Esse terapeuta que fala que resolve em 3 sessões, ele não resolve. Ele mente. Ok? De verdade verdadeira. E isso aqui é um peso gigantesco. Teve uma mentorada individual minha, que falou para mim, que quando eu disse isso para ela, que eu tirei um peso das costas dela, porque ela viu o pessoal falando que resolvia, e ela ficava pensando, meu Deus, eu não consigo resolver em 3 sessões, será que eu não presto? Será que eu nunca vou entender das coisas? Eu falei, não, quem presta é você, no caso. Porque você entendeu que tem um ser humano diante de você, que ser humano é múltiplo, que ele é complexo, que ele tem uma vida, que ele tem hábitos, que ele tem inclinações, que ele tem desejos, que ele ama algo de todo o coração. Você vai chegar lá do nada, fazer uma intervenção padrão e dizer que o paciente melhorou? Por favor, não caiam nessa. De verdade. Terminar o dia e dizer tudo está consumado. Exatamente. E para dizer que tudo está consumado, o requisito não é que tudo tenha dado certo, que isso aqui é outro equívoco. Não, para eu dizer que tudo está consumado é porque tudo deu certo. Não, pode ter dado tudo errado. Se você pegou isso tudo errado e verificou que em cada coisa dessa você respondeu à altura do que a vida te pedia naquele momento, tudo está consumado. Você dorme na paz do Senhor. É por isso que as pessoas não percebem que o que dá paz para a gente na hora de dormir não é ter feito tudo. O que dá paz para a gente na hora de dormir é ter feito o possível. É que a gente confunde a coisa aí no meio do caminho. Porque nós temos metas irreais. Porque nós não conseguimos lidar com a nossa própria incapacidade. A gente tenta fazer uma coisa e não consegue, a gente quer abafar isso de modo neurótico, porque eu não posso olhar para mim na minha capacidade. Se você não olha, você não consegue melhorar. Olha a humildade de novo. Tá tudo bem, gente, nós somos imperfeitos.
Nós vamos muito mais errado do que dar certo. Então, para que eu consiga dizer que tudo está consumado, não é que tudo deu certo. É que eu articulei tudo isso dentro do eixo da minha vida e continuei caminhando. O que seria acessar a verdade? Ouço muito isso, mas não consegui formar concretamente em mim. Acessar a verdade significa acessar o verbo da coisa. Igual eu falava no início da aula. Se você sabe qual é o verbo da coisa, ou seja, se você sabe qual é a finalidade daquela coisa, a coisa para a qual ela foi feita e não outra, como o verbo da caneta é escrever, como é, o que eu sei que é acessar a verdade? Como que eu sei que eu acessei a verdade da caneta? Porque eu sei que ela serve para escrever. É só isso, gente. Às vezes a gente ouve assim na narrativa, porque tem que saber a verdade, parece uma coisa assim, né? Filosófica escondida, assim, só acessível para a grande elite intelectual. Não, minha gente, Deus deu intelecto para todo mundo. Todo mundo. Nós conseguimos extrair a verdade da realidade. A realidade foi feita para isso, a estrutura da realidade foi feita para isso. Então, como que eu sei que eu acessei a verdade se eu acessei a essência daquilo ali, a forma, a finalidade, como que aquilo é perfeito, como que aquilo tem bondade? Aí eu acessei a verdade. Professora Marina, possuo uma paciente que orienta suas crenças pelo progressismo e enfrenta dificuldades devido à suposta ascensão do fascismo. Gostaria de ouvir sua opinião sobre possíveis estratégias para apoiá-la de maneira adequada. Lucas, quando a gente tem um paciente ideológico ou que está olhando para um lugar da realidade que nós sabemos que é viciado, que é danoso demais, primeira coisa que a gente tem que não fazer, discurso. Discursar para ele sobre como ele está errado, como esses efeitos são deletérios, etc e tal. Por quê? Porque, vejam só, o paciente que ele chega imbuído de uma ideologia, ele não está com o intelecto funcionando. Na verdade, o intelecto está funcionando, ele só não está sendo utilizado. Por que ele não está sendo utilizado? Por muitos motivos. Muitos motivos. Ou porque as paixões estão desordenadas, e eu sempre costumo dizer que o intelecto não funciona no mar de dopamina. Se você está ali só buscando prazer o tempo inteiro e rechaçando a dor, o intelecto não vai aparecer. Onde tem dopamina em excesso, o intelecto não aparece. Ok? Porque o intelecto não é sensível. Gente, só um minuto. Rapidinho. Eu ouvi um tombo e logo depois do Vicente, eu acho que ele bateu a cabeça, mas meu marido já está resolvendo a situação. Ok. Então, eu estava falando sobre, tá, o intelecto não atua onde nós temos mais dopamina, paixões ordenadas. Se eu tenho falsos juízos na cogitativa, o intelecto também não vai ter uma zona adequada para agir. O que é um falso juízo na cogitativa? Neurose, mentira existencial. Aquilo que você contou para você mesmo, para sua vida ser mais gostosinha, e começou a agir conforme você começou a construir outros falsos juízos. O que mais pode estar acontecendo? Imaginário deturpado. O que mais pode estar acontecendo? A ausência de imaginário. Pode ser tanto que você tem de mais, mas está deturpado, quanto que você tem de menos. E a base da vida intelectiva é a imagem. Então, eu preciso que aquilo entre, que forme a imagem, para que o intelecto ativo possa atuar, retirar a ideia, entregar para o passivo, e eu possa dizer, uau, agora eu conheci, agora eu entendi. Então, vejam, quando o paciente está nessa circunstância, Lucas, ele está com a inteligência ali, hibernando. Aqui eu dei 4 motivos para você, para essa inteligência estar hibernando. Você precisa. Tem mais, tá? Estou dando só exemplos aqui para vocês olharem para as circunstâncias de vocês e dos pacientes. Se eu sei que uma dessas 4 coisas está acontecendo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que investigar. Qual delas está acontecendo com o paciente? Vocês estão vendo que todo mundo tem a mesma alma? Que todas as pessoas são pessoas? Todo mundo tem alma intelectiva? Então, se eu sei que a são uma dessas 4 coisas, eu vou começar a verificar naquele paciente que está equivocado. Então, se eu vejo, por exemplo, que é um imaginário deturpado, eu preciso agir no imaginário deturpado. E não ficar falando para ele que fulano presta, fulano não presta, que não é bem assim, veja bem. Porque o nível do discurso não funciona em quem não está com o intelecto funcionando, funciona não. Quando não há palavra boa. Atuando, ele está ali, não tem problema. Atuando, por quê? Porque a pessoa não está buscando a verdade. Só funciona discurso com quem está com o intelecto disposto e buscando ainda, tá? Porque senão a pessoa não vai querer nem saber. Então, a primeira coisa que tem que fazer com ela é acolher sem ser condescendente. Então, assim, mostrar para ela que você está com ela, que você entende, enfim, e tentar entender toda a dinâmica da vida dela a partir da ótica dela, ok? Segunda coisa é você buscar. Por que esse intelecto não está buscando a verdade? Se a função dele é buscar. Então, deixa eu olhar quais são as possíveis desordens anímicas que podem desembocar nisso aqui, para que eu consiga, auxiliando ela a resolver a causa dessa desordem, o efeito necessariamente caia. Essas questões ideológicas são tão sérias porque a pessoa, ela não raciocina, ela pensa o que ela sente.
Se faz sentido, né? Aquela frase de sempre. Então, se ela sente, automaticamente é uma lei. Perceba. Então, é assim que a gente vai ajudando essa pessoa. Primeiro, acolhendo sem condescendente. E segundo, qual é a possível desordem que está fazendo com que o intelecto dela não esteja buscando a verdade. Resolvendo a desordem, você consegue com que ela comece a buscar um pouco mais essa essência da realidade, esse verbo, e comece a perceber que aquilo para o qual ela estava olhando não se sustenta. Só que ela precisa fazer isso sozinha. Não vai ser a nível de convencimento que você vai conseguir fazer isso. Olha, a Ana Miriam perguntou qual que é seu Instagram. Não sei se você já passou. Maravilha, Lucas. Maravilha, gente. Eu acho que hoje a gente falou sobre coisas bem importantes. A Ana passou aí. Hoje a gente falou sobre coisas bem importantes. É muito bacana que vocês possam ter, que a gente possa conversar sobre isso, né? Porque eu acho que são aspectos fundamentais para qualquer pessoa que está começando, que está caminhando, que quer corrigir alguma eventual distorção, que teve assim, meu Deus, como é que eu sei para que eu, como é que eu sei que eu acessei a verdade? O que é que um terapeuta precisa para ser um bom terapeuta? Então, são coisas mesmo fundamentais que a gente conversou hoje. E a gente pode continuar conversando na quinta, às 21, não é isso? Acho que é isso. Na quinta às 21, nós teremos um segundo encontro. Quem participou desse pode participar do próximo, tá? Fica tranquilo. Quem quiser vir perguntar de novo, pode vir perguntar de novo. Esse espaço surge justamente para que vocês tenham essa liberdade de perguntar coisas que eventualmente a gente não consegue perguntar em outro lugar e tudo mais. Então, me coloco à disposição. Quiserem falar comigo no privado no Instagram, no privado no WhatsApp, meu número está lá no grupo da Praxis, tá? Fiquem à vontade para tirar dúvidas ou qualquer coisa do tipo. Eu estou aqui de verdade verdadeira, não é conversa fiada. E é isto. Mais alguém? Então tá bom. Então nos vemos quinta-feira às 21, tá bom? Um beijo. Assim que a gravação estiver disponível, eu peço a Mel para colocar lá no Drive e avisar vocês, tá bom? Para quem quiser ver de novo, anotar, para quem não esteve aqui. Beijo, gente. Até mais.